Olá pessoal, como é que vocês estão? Faz um tempo que eu não faço um vídeo, acho que eu tô até um pouquinho enferrujada. Eu não fazia vídeo já faz acho que uns 3, 4 meses por aí, porque não tinha assim grandes novidades que eu acredito que poderiam ser relevantes para publicar para vocês, porque eu sempre acho mais empolgante fazer vídeo quando a gente sabe que tem assuntos que vão deixar as pessoas mais empolgadas, mais animadas por conta dos assuntos atuais em relação à imigração vistos de um modo geral. Bom, resolvido então a minha desculpa do porquê eu tô voltando agora para fazer um vídeo, então eu resolvi fazer hoje esse vídeo para poder falar um pouquinho sobre alguns assuntos do que vem ocorrendo, digamos assim, nesses últimos 4 meses, mais ou menos. Bom, vamos começar primeiro com imigração, especificamente sobre Express Entry. Vocês já devem estar sabendo que... peraí, que eu acho que falhou minha luz, só um minutinho. Eu vou tentar... apagou aqui a luz, enfim, eu vou ter que ver depois, eu vou tentar fazer assim mesmo, tá? Bom, primeiro, tá? Em relação ao Express Entry, como vocês já sabem, o Canadá vai voltar a fazer as rodadas agora, provavelmente em julho. O que está em questão agora... na imigração e discussões em relação a algumas mudanças, querem mudar um pouco a maneira de como se pontua no Express Entry, mas isso ainda não foi muito definido. Deixa eu só ligar outra luz, gente, porque apagou aqui a minha luz da câmera e, enfim, não vou conseguir ajustar agora. Deixa eu só ligar uma outra luz que eu acho que deu uma escurecida. Bom, vamos lá. Então, voltando. O Canadá acredita que pode ser interessante fazer algumas mudanças em relação ao sistema de pontos da Express Entry, no sentido de tentar absorver melhor os candidatos que podem ser mais úteis para o governo, né? Isso ainda está em discussão, não se sabe quando teriam essas mudanças, exatamente as mudanças que seriam feitas, está precisando ter uma certa discussão sobre o tema. O que a gente sabe é que o Canadá pretende voltar às rodadas agora, o quanto antes, em relação ao Express Entry. A minha sugestão, se você... tá no Canadá, ou estudou no Canadá, tá trabalhando no Canadá, ainda tá melhorando o perfil para tentar se enquadrar num programa provincial, eu recomendo que você crie sim o seu perfil. Por quê? Porque a gente não tem ainda uma noção do impacto que isso vai ter quando as rodadas começarem. Porque o que acontece? Por conta da pandemia, o Canadá parou de fazer as rodadas. Tinha a desculpa da pandemia, tem também a justificativa de que o Canadá está com um inventário muito grande, mas o problema é que o Canadá parou de fazer as rodadas de imigração e o inventário não diminuiu, ele aumentou. Então, isso está pegando mal, é uma propaganda que não está sendo positiva para o Canadá no sentido de mostrar que é um país que está aberto ao sistema de imigração. Então, assim, eles não podem mais ficar segurando as rodadas e vai voltar agora em julho. O que dá um pouco a entender é que pode ser que tanto o governo federal quanto províncias olhem muito a profissão dos candidatos. Então, pode acontecer sim de candidatos que não pontuem muito alto sejam chamados. Por quê? Porque pode ser um atrativo para o Canadá ou a província a profissão do candidato. Então, eu acredito que vai estar muito em alta as profissões da área de saúde, médica, a área de TI,
né? Então, assim, se você tem condições de criar o perfil, eu particularmente não acho que você perde com isso. Pode ser realmente um ensaio para você observar qual vai ser a tendência do Canadá, e à medida que o Canadá realmente for fazer ajustes, você vai acabar acompanhando essas publicações no sentido de tentar melhorar, adaptar o seu perfil. Mas eu acho que é um momento de tentar criar justamente para você ter um insight, fazer um ensaio no sentido de ver as dificuldades, qual é o melhor NOC para o meu perfil. E também você precisa ficar de olho que no segundo semestre, se não me falha a memória, eu não sei se a partir de outubro, alguma coisa assim, vai entrar a classificação nova do NOC. Então, fique de olho para ver se a sua profissão vai mudar a classificação, porque se você não recebeu o convite, obviamente que você vai ter que entrar no seu perfil para atualizar o seu NOC e mudar se realmente ele sofrer alteração na classificação, na numeração e nas funções. Óbvio que eu também acho que é bem importante para quem especificamente está no Canadá estudando ou trabalhando, sem dúvida tentar tirar proveito do programa da província, porque há grandes chances da pessoa que está morando no Canadá tentar correr atrás de um perfil provincial, então acompanhando, né, o que ela está vivendo no Canadá e ter uma noção do que ela precisa tomar de atitude no dia a dia para aos poucos tentar modelar o perfil dela para o processo da província. O que eu tenho notado nesses últimos meses? O Canadá aos pouquinhos está começando a dar uma acelerada nos processos de Federal Skilled Worker e de Canadian Experience. Então, as pessoas já estão começando a receber os contatos, finalizações dos seus processos. O governo canadense diz que, a partir de julho, voltando às rodadas, vai fazer um esforço para que os processos sejam finalizados num prazo de 6 meses, tá? Mas os processos antigos, que começaram principalmente no começo da pandemia, 2020, 2021, já estão começando a receberem, enfim, os contatos do Canadá, os e-mails, as exigências. Então, isso parece sim ser uma boa coisa. O que está me surpreendendo mais em relação aos processos de imigração, sem dúvida, é a categoria de Family Class. Os programas de imigração de Family Class, tanto para fora quanto em Canada Class, estão me surpreendendo. Estão andando num ritmo muito bom, mesmo com tudo que aconteceu da pandemia. Estão andando, na minha opinião, maravilhosamente muito bem. Então, se você vai dar entrada no processo de sponsorship, eu acredito que vale a pena não demorar a dar entrada, porque o Canadá está analisando, na minha opinião, até com uma certa agilidade. Eu estou realmente até bastante surpreendida com a agilidade no processamento do processo de imigração de Family Class, tá? Então, se você vai fazer ou está fazendo, muito em breve você vai receber os contatos do governo do Canadá com relação ao seu caso, tá? Bom, com relação ao processo de autônomo, de self-employed, para mim essa categoria que tá me deixando um pouquinho mais preocupada, porque ela ainda tá com um tempo de processamento alto. Por outro lado, o que me anima é que a gente não vê muito, aliás, muito não, a gente não vê especulação, argumentação, algo no sentido de querer mudar muito radicalmente essa categoria. Então, assim, isso por um lado eu acho bom, significa que realmente pode ser que não tenhamos nenhuma mudança em relação ao self-employed, mas óbvio, o Canadá tá aí com um certo inventário, mais ou menos na faixa de uns 5 a 7 mil processos para serem feitos, mas eu acredito que muito em breve o Canadá vai realmente começar a ver até que ponto precisa fazer uma força-tarefa,
até para não prejudicar os candidatos e, obviamente, para que o Canadá possa continuar usando sempre a sua propaganda no sentido de ter programas bons e honestos e transparentes para quem realmente deseja dar entrada no processo, tá? Então, se você é um daqueles candidatos que tem o perfil de self-employed, vai dar entrada porque não tem uma urgência de ir para o Canadá, ou até nesse momento não pensa num plano B que seria fazer um college, por exemplo, dê entrada no processo e se você percebe que deu entrada e a vontade de ir para o Canadá está aumentando e você prefere ir para o Canadá talvez com uma outra justificativa, quem sabe estudando, nada impede que você tente um visto enquanto o seu programa, o seu processo de imigração no self-employed continua em andamento. Então, você pode dar entrada no seu visto de visitante ou de estudante, enquanto o processo de self-employed segue o seu curso normal, tá? Mudando agora um pouco de assunto, com relação aos vistos de um modo geral, tá? Tem me chamado a atenção, principalmente nessas últimas 3 a 4 semanas, o número de pessoas que estão me procurando que estão tendo o visto de turista recusado, tá? O que eu estou percebendo nessas pessoas que estão sendo recusadas é a qualidade da aplicação e também me chama a atenção dos casos de pessoas que vão visitar amigos ou parentes e que as pessoas estão dando entrada no visto e não estão colocando documento, né? Acha que só porque vai visitar um filho, uma filha, o pai, a mãe, um tio, que tá tudo resolvido. Gente, não é assim que funciona. Se você vai para o Canadá visitar um parente, é muito importante que você documente o seu pedido de visto de uma maneira consistente, porque você tem que convencer o governo do Canadá que você tem, enfim, a sua vida, a sua estabilidade aqui e que você vai voltar. Então, não adianta só colocar toda a documentação do seu parente do Canadá que tudo vai estar resolvido. Não, não é assim que funciona. Então, tomem cuidado nessa questão de como vocês estão preparando essa aplicação para o visto de turista, tá? A outra coisa que tem me chamado um pouco a atenção também é que eu percebo que está aumentando o número de pessoas que estão ficando ilegais no Canadá entre os brasileiros, né? Eu não acho isso uma coisa muito boa, sinceramente. Eu acho que se você está pensando na imigração, é muito, muito importante que você tente se esforçar para se qualificar para a imigração, ou tente uma oferta de emprego, ou tente melhorar o seu nível de inglês. Por quê? Porque morar no Canadá como turista ou morar no Canadá ilegalmente não vai ajudar para um programa de imigração. A menos que o Canadá mude algo no meio do caminho, mas assim, tente não desperdiçar, digamos assim, as cartas na manga que você tem. Então, eu tenho um visto de turista válido, eu tenho um ETA válido, use esse visto para fazer uma viagem que você vai tirar proveito, né? Porque depois, se você quiser fazer um processo de imigração, isso pode prejudicar você. Então, tente usar assim um momento mais de desespero quando você perceber que realmente não tem mais condições, tá bom? Então, preste atenção nisso também. Em relação ao visto de estudos, tá? Eu também ainda tô tendo. Curiosamente, o número de recusados que me procura, ele tá infinitamente maior do que as pessoas que querem saber sobre imigração, tá? Tá meio desproporcional aí a busca, né? Então, assim, dá para perceber que o consulado tá recusando mesmo e as pessoas precisam também prestar um pouco atenção em relação aos vistos de estudos. O que está me chamando a atenção é que dá para perceber que o consulado do Canadá está andando com os casos muitíssimo bem, está andando num ritmo excelente.
A média de prazo para ter a resposta de um pedido de visto de estudos está entre 11 a 13 semanas. Eu tenho tido casos que estão tendo resposta em 7, 8 semanas, o que é uma coisa ótima. Então, é legal que o consulado realmente não está demorando. Isso me dá, me transmite a mensagem de que provavelmente o consulado do Canadá em São Paulo não está com um inventário, um backlog muito grande. Então, isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque significa que se o consulado em São Paulo está andando bem, as chances de casos de brasileiros serem analisados em outras missões é menor. Então, eu acho isso um cenário extremamente positivo para a gente. O que anda me chamando a atenção é o número de recusados e os motivos da recusa. Então, dá para perceber, em certos casos que eu estou entrevistando, é que o candidato tem um potencial muito bom, mas a maneira como ele prepara o pedido de visto é um tiro no pé, né? Então você pega casos de pessoas que são formadas, que têm experiência e dizem que vão estudar no Canadá para tocar a empresa familiar. Não é um bom argumento, né? Então assim, eu acho que vocês precisam realmente prestar atenção como é que vocês estão fazendo esse planejamento para esse visto de estudante, tá? Para vocês realmente não se frustrarem. É o que eu sempre digo, visto de estudos, o objetivo é ter ele aprovado. E pode ser que talvez você vai ter que mudar ou vai mudar sua estratégia, mas já estando dentro do Canadá com o seu status de estudante, ok? Qual é outro assunto mais que eu queria falar? Em relação ao visto americano, tá? Muita gente quer tirar o visto americano para fazer o ETA. Infelizmente, o consulado americano está com uma demanda tão grande que para você fazer hoje um pedido de visto, o agendamento para os americanos já está para meados de abril de 2023. Quando é casos de renovação, há chances de conseguir datas um pouco antes, principalmente se for nos postos de Brasília, em Pernambuco e às vezes no Rio de Janeiro. Então, se você é um daqueles que quer tentar o visto americano para tentar o ETA, só vale a pena se você não tá com urgência e não tem plano de viagem definido. Mas se você já tem uma data de viagem e vai para o Canadá, é melhor esquecer o visto americano, dar entrada no visto canadense mesmo e depois você vê uma oportunidade para tirar o visto americano, enfim, caso decida realmente visitar os Estados Unidos depois, tá bom? Então, é bom vocês estarem cientes em relação a isso. O que mais que eu queria falar? Eu acho que basicamente era isso. Outras mudanças que o Canadá fez, mas eu não acho que são assim super relevantes, aumentou um pouco a questão de fundos necessários para Express Entry, mas a mudança de valor é bem, assim, não é significativa, então não vai mudar muito o orçamento de vocês, tá? O Canadá também agora está estudando a possibilidade de fazer com que os pais que façam o visto de visitante na condição de supervisa possam obter a estadia por 5 anos e não 2. Isso ainda está em tramitação, então muito em breve talvez nós tenhamos novidades em relação a isso. Lembrei o que eu ia falar. Quebec. O Quebec vai fazer algumas mudanças, aliás, vai fazer uma mudança em relação a colleges. O Quebec hoje tem alguns colleges privados que dão direito ao visto de trabalho e ao PGWP. Só que, a partir de setembro de 2023, esses colleges privados não vão dar mais direito ao visto de trabalho. Então, se você está querendo estudar no Quebec e quer escolher um desses colleges privados por conta do custo, tome muito cuidado, porque corre um grande risco de você não poder depois conseguir o PGWP e o cônjuge obter o visto de trabalho em aberto. A outra observação também que eu acho em relação ao Quebec, não falando mal de Quebec, mas falando especificamente sobre o sistema de Quebec de imigração,
O que ocorre é o seguinte: o Quebec tem poucas opções para você fazer um processo de imigração. Então, se você está querendo escolher o Quebec, pensando talvez no custo de vida, eu acho que vale a pena você fazer um estudo um pouco mais aprofundado, porque existem províncias e cidades que têm um custo de vida muito similar ou até mais baixo do que o Quebec, como por exemplo a província de Alberta, né? Porque se você vai escolher o Quebec só por conta do custo de vida, na minha opinião, você está sendo muito limitado no seu plano, porque assim, o Quebec só tem 3 opções de programas de imigração. O processo do Quebec agora exige francês também para cônjuge. Para você hoje dar entrada no processo de Quebec, só o CSQ pode demorar pelo menos 2 anos, sem contar o processo etapa federal. Então, assim, algumas províncias, se você já está trabalhando há 6 meses, já pode dar entrada no processo de imigração da província, e o processo de Quebec acaba deixando a pessoa muito limitada. Se você fala francês, use o seu francês a seu favor. Como? Nas províncias, tá? New Brunswick, por exemplo, adora candidatos francofonos. O próprio governo federal, Canadá, adora francofonos no Express Entry. E o Canadá já aumentou o sistema de pontos no sentido do francês do Express Entry para o candidato. E agora, com essa nova retomada das chamadas do Express Entry, o Canadá deixa muito claro que tem prioridade para chamar candidatos francofonos. Então, leve muito isso em consideração, porque, na minha opinião, se você está querendo estudar no Quebec para pensar num PEC, por exemplo, de estudos ou trabalho, você vai precisar de tantos anos para chegar nessa categoria que eu acho que você vai realmente desperdiçar um tempo muito valioso para chegar nesse visto. Então, assim, eu acho que é muito importante você levar em conta que aspectos pontuais tem na província de Quebec que te agradam, porque se você está querendo estudar no Canadá para chegar na imigração, você tem muitas opções que podem te abrir mais leques do que ir fazer um college em Quebec. Quebec é uma província linda, muito legal, mas eu acho que em termos de imigração, ela tá, na minha opinião, ela deixa muito a desejar. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Quebec, inclusive, agora tem uma lei nova. É proibido falar inglês na província, né? Então, se você não fala francês, você não vai poder ser atendido em inglês num supermercado, numa padaria, numa farmácia. Não há mais serviços dados nas 2 línguas, bilíngues. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque se você já vai ter uma barreira na língua, com certeza eu não acho que vale a pena você estudar em Quebec só porque você, enfim, acredita que o custo de vida vai te beneficiar. Essa é a minha opinião bastante particular em relação a isso, tá bom? Então é isso, gente. Tirando aqui a minha luz, eu não sei que apagou, eu preciso ver o que aconteceu aqui, enfim. Acho que eu liguei numa tomada errada, mas enfim, vai ter que ser assim mesmo o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem por e-mail, né? Meu e-mail é contato@mjconsultoria.com.br. Obrigada para quem me segue nas minhas redes sociais. Eu espero que a gente tenha um segundo semestre mais animador com relação à imigração. O que eu tô assim bastante otimista em relação aos colleges, porque é ainda um interesse do Canadá em continuar recebendo os estudantes internacionais. Hoje o Canadá está com um déficit de mais de 1 milhão de vagas de emprego. Então, a chance que um estudante internacional tem de tentar ir para o Canadá justamente para explorar as oportunidades, para poder viver temporariamente e então batalhar pela imigração, tá ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, né? Porque hoje já é quinta-feira. E mais uma vez, obrigado para quem me segue nas mídias sociais. E tudo de bom para vocês.